Jorge, Rogério e Vládia. A sinergia que entrega, nos ilumina e carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Olá! Sinergizando chegando para você. Olha que felicidade. Mais um, né? Mais um dia de Sinergizando. É uma felicidade imensa estar com você aqui. Você sabe disso, né? Com o nosso sorriso, com a nossa alegria aqui, ó. Sempre expandindo, trazendo coisas bacanas, coisas legais nesse sentido maior de expandir a consciência, né? Expandir a consciência, trazer conhecimento, trazer pessoas legais e bacanas que a gente conhece e quer trazer todo esse conhecimento para mais e mais pessoas consigam aproveitar, né, essas informações que a gente recebe. Ter mais clareza de vida, né? Conseguir se conhecer, conseguir ter uma saúde melhor, bacana, sabe? Ter mais brilho, né? E com essa história desse brilho todo, né? Vamos falar do nosso patrocinador? Olha aqui o que a gente tem aqui. O Biocetro, né? O Biocetro patrocina a gente. O Biocetro patrocina o Sinergizando. É uma ferramenta maravilhosa que ele tem por objetivo básico tirar dores. Sim, tirar dores. Parece muito simples quando a gente olha uma coisa como essa, né? Sim, o que ele faz? Ele faz com que a gente possa minimizar todo o processo de dor, mas vai além, né? O que é? Trazendo equilíbrio. Equilíbrio do nosso organismo todo. E aí, nesse equilíbrio, vai tirando os desafios físicos e emocionais também. Você pega não só físico, né? Os estados líquido, sólido e gasoso e o plasma aqui dentro, tem exatamente isso, plasma. E esse plasma de um dos estados, no quarto estado, ele faz o quê? Da matéria. Ele leva todo um processo maior para dentro do nosso corpo, no sentido de, é como se desentupisse coisas que estão ali travadas. Quando você está com uma dor, alguma coisa, alguma disfunção, alguma coisa acontecendo no sentido de eu estou aqui passando algum desafio físico, é como se tivesse algum entupimento ali, que pode ser energético, né? Muitas vezes energético, que se transforma a nível físico. E isso aqui auxilia demais. A gente já trabalha com essa ferramenta já há algum tempo, e o que isso aqui provoca nesse sentido de minimizar, de melhorar desafios físicos, e começando pelas dores, uau, sabe? É impressionante. E quando a gente fala uma coisa como essa, fica parecendo que não, só os terapeutas podem trabalhar um trabalho como esse, ter uma ferramenta como essa. Não. Você, na realidade, entrou errado. Agora sim, do Biocentro. Você que trabalha, você que quer auxiliar alguém, por exemplo, um familiar ou um amigo, ou alguma coisa dessa forma, um Biocentro faz a diferença, porque você pode começar a praticar. É uma ferramenta, você pode usá-lo. Ele não tem pilha, ele não tem bateria, ele não tem uma tomada que ele liga, ele está funcionando o tempo inteiro. Aqui dentro existe uma bobina que vai gerando um pulso, uma unidade de energia que mexe nesse plasma. O que tem nesse daqui? Partículas de ouro, partículas de diamante, o plasma, cristal e o cobre. O que isso faz? Ele fica emitindo um foco de plasma condensado para que ele possa, de alguma forma, chegar dentro do seu corpo, dentro do nosso corpo, que está sendo trabalhado ali, e tirar esses entupimentos ali, né? Nesse aqui, as partículas de ouro e diamante potencializam o efeito do plasma.
E aí, no site Família Plasmática, que está aparecendo aqui embaixo, e aqui do lado que tem os vários modelos, tem todos os modelos e toda a composição de cada um deles. Todos têm plasma e alguns têm outros materiais que auxiliam no processo do trabalho do plasma. Grafeno, fulereno, alguns vêm com a partícula de ouro, alguns vêm com a partícula de diamante, microdiamante, né? Outros só têm, né, a parte do plasma, ou essas outras composições de uma forma menos mais leve, digamos, para ser trabalhado em crianças e animais. Então, todas as informações de cada um dos modelos do Bioceto estão aí na Família Plasmática. Entre lá e dá uma olhadinha. E além do Bioceto, a gente tem os bioselos. Os bioselos são para serem usados localmente. Então, tem alguma dor em algum lugar, pode colar o selo aqui por algum tempo, que vai trabalhar também, movimentar a energia naquele local, diretamente no local, e pode ficar, então, por um tempo coladinho ali no corpo. Então, a gente tem o bioselo de 3 ml, que é um pouquinho mais potente, o bioselo de 1 ml, que é menorzinho, né, menos potente, o bioselo com partículas de diamante, esse é mais forte, então, para uma dor maior ou para um problema mais sério. Persistente, né? E aí, esse daqui é bem interessante. Esse aqui tem uma espécie de bobina ali dentro. Ele foi desenvolvido para tirar toda aquela... O que o celular fica causando, né? A gente fala que não é interessante você ter um celular que você fica colocando na orelha. Bota um fone. Para quê? Para que toda aquela parte eletromagnética que fica entrando não vir direto para a cabeça nem para o corpo. E ele foi desenvolvido para isso, para minimizar esse impacto. Mas começaram a ver que ele fazia muito efeito no tirar dores. Não só dores, disfunções de maneira geral, né? E ele começou a ser usado. E eu tive essa experiência esses dias agora, né? Também colocar no local, né? Exatamente. Você está com algum desafio físico, coloca sempre do local, coloca como um emplasto. A gente tem alguns resultados que são assim, milagrosos, por assim dizer, né? Milagrosos mesmo. E todos esses bioselos estão ali também no site, com Família as suas Plasmática, composições, né? E com os valores, e bem explicadinho. Familiaplasmática.com.br é o site. E se alguém tiver o interesse de comprar um bioceto, de adquirir e ter o seu próprio bioceto e comprar o seu lá no site da Família Plasmática com o código do Sinergizando, leva de brinde um bioselo de 3 ml. Então aproveita aí e já... Vai ser uma festa. Você, com uma ferramenta dessa, poder auxiliar a você mesmo e auxiliar a vários e vários e vários perto de você e à distância, porque você pode fazer isso aqui à distância. A gente trabalha com isso no mundo inteiro, via celular. Você bota a pessoa lá e faz. Pasmem, funciona de uma forma que é impressionante. Até para a gente que está do lado de cá. Nossa, como é que pode? Funciona. A gente fala que a vida nos proporciona algumas coisas boas, né? E uma das coisas boas que a gente consegue às vezes, viajar. As pessoas falam assim, nossa, vocês viajam tanto a trabalho, dando cursos, vocês viajam tanto fazendo várias e várias e várias coisas por aí, nesse sentido. E quando a gente consegue, de alguma forma, juntar viagens com amizades, e amizades que são, de alguma forma, tão nutritivas para a nossa vida, isso é tão gostoso, né? Porque você não esquece. Viagem, eu lembro daquelas viagens que eu fiz lá atrás, quando eu era criança ainda, né? As viagens nos proporcionam conhecer pessoas. Nossa! Né? E quando a gente tem amizades nutritivas, aquilo dali é como se a gente reencontrasse uma parte nossa que está perdida em algum lugar do mundo, né? E a Lara, que é a nossa convidada de hoje, foi isso que aconteceu. Exatamente. A gente conheceu a Lara por intermédio de uma indicação de uma outra amiga, e nós conhecemos a Lara em Portugal, e saímos uma tarde para tomar um café com ela, e foi delicioso. E desde então a Lara já esteve aqui numa outra vez. Foi um café luminoso. Já esteve aqui com a gente. Hoje ela está voltando aqui para falar mais sobre esse trabalho maravilhoso que ela faz. Então, Lara querida, seja bem-vinda de novo aqui no Sinergizando. É sempre um prazer imenso te receber aqui. E agora, quem vai falar, né, sobre quem é a Lara é ela mesma. A gente
vai falar. Se apresenta. Ai, Quem que conhece bom ainda. estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Vocês são ó, maravilhosos. E casal maravilhoso. Muito amor para vocês. E para todos vocês que estão aqui chegando, assistindo agora, no dia que lançou, ou depois. Porque sempre é interessante, né? Quem assiste depois gosta de compartilhar, acha que alguém também precisa daquela informação. É Exatamente. importante a gente compartilhar. E num compartilhamento de uma amiga em comum que temos, a Dani querida, ela falou do Rogério e da Vládia, e aí eu peguei e falei assim, nossa, quero sim conhecê-los. E deu tudo certo num certo momento que tinha que ser. Tomamos um café, e aquele café vai ser para a vida, porque nós vamos tomar muitos cafés pessoalmente, ou assim, ó. Exatamente. Não, foi uma viagem encantadora para a gente. A gente foi a Portugal e a gente teve várias coisas bonitas, e uma delas foi isso. Fazer contato com você rendeu muitas coisas nesse sentido, né? Muitos trabalhos, muitas conversas, muitas coisas que nutriram a nossa vida. Né? Claro, uma pessoa que está em nutrição como a Lara não podia ser diferente, né? E a gente ficou, né? Isso foi o mais legal de tudo, porque a gente ficou com essa amizade, apesar de termos, né, nos encontrado pouco pessoalmente, foram poucas vezes, mas a gente nunca mais deixou de se conectar e de se contatar, e isso é o melhor de tudo, né? Com certeza. Verdade, vai ficar para a vida. Agora, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que ama Deus, eu sou uma pessoa que ama a vida, eu sou uma pessoa que, como você, já tive dificuldades e tenho os desafios e tenho as coisas boas, mas o conhecimento traz a gente para que a gente possa estar sempre nessa sinergia, nessa energia e nessa vibe. Agora, o que eu estou? Eu estou morfologista, que é analista do sangue vivo, né? Porque eu falo assim, gente, a pessoa fala assim, quem é a Lara? Eu não sou o que eu faço, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui, que estou e faço, né? Assim como já fui jornalista, apresentadora, que também continua apresentando os eventos em Portugal e em outras partes do mundo. De forma linda, por sinal, né? Cada vez que você vai apresentar aqueles eventos lá, é um brilho. Obrigada. E após ter passado por uma situação desafiadora, essa situação desafiadora mudou o meu propósito. Eu trabalhava na TV muitos anos atrás, e lá para 2013 eu tive um câncer, ainda não sabia que era um câncer, até que, para resumir bastante, porque se você quiser na íntegra, tá lá no Sinergizando Laragói, você depois vai ver. Na primeira. Exato. Mas só para sintetizar bastante assim, foi um dia que eu passei mal e dirigindo, quase bati o carro, né? Resultado de uma falta de oxigenação e digestão tão severa que muitas vezes a pessoa passa a ter, né, uma morte súbita e nunca vai identificar o que foi que realmente ocasionou aquilo. Então, naquele dia eu pedi muito a Deus e Deus me mandou uns anjos, né? Um pastor orou por mim e através de uma visão, ele falou, Lara, eu vejo você, não sei se você está bem, se você tem diabetes, mas eu vejo como se você picasse assim a pontinha do seu dedo, saísse uma gotinha de sangue, eu não sei, alguma análise, alguma coisa assim. Eu guardei aquela informação, depois, mais dali algumas horas, depois de eu melhorar, entrar ao vivo na TV, uma tia minha me ligou falando, olha, tem um morfologista que ele está no Brasil até hoje atendendo, porque amanhã ele vai embora. E aí você deveria passar, porque eu falei assim, nossa, mas de hoje para amanhã eu ainda tinha que ir para a Gazeta, então eu estava com o horário da tarde todo preenchido, como é que eu iria numa análise, numa consulta naquele momento, né? E aí tudo deu certo, que tinha que ser dessa forma, e eu consegui um encaixe, porque a última pessoa do atendimento desse doutor Dini Albuquerque, querido, ela não pôde ir, desmarcou. E eu peguei essa vaga.
a partir dali eu fiquei sabendo o que era análise do sangue vivo. E o que o pastor orou por mim e visualizou através de uma visão que ele teve, que aquela gotinha que eu vi, que ele me falou, que ele viu, aliás, aquela gotinha tirada da ponta do dedo era o que bastava para aquele morfologista colocar no microscópio na minha frente e projetar a imagem e ali me explicar o que estava acontecendo com o meu organismo. Eu já estava fazendo, né, vários exames, tinha feito mamografia, tudo, e sabia que estava com alguns nódulos na mama e na axila. Então, não era nenhuma novidade, eu só não tinha pego ainda os resultados dos exames convencionais, mamografia e ultrassonografia. Mas ali ele descobriu que eu estava com algo mais sério. E ainda chegando uma leucemia, porque a análise de sangue vivo é diferente da laboratorial, aquela que você vai, pega vários, né, tubinhos de sangue e vai identificar a doença que a pessoa tem. A análise do sangue vivo, que pega só uma gotinha, põe no microscópio e visualiza, ela vai mostrar o que causa a doença. Uma vez feito um protocolo à base de alimentação específica e de suplementos naturais, foi aí que eu escolhi por este protocolo natural. Eu me curei de câncer e eliminei a possibilidade da leucemia chegar. Então, a partir da minha cura, pesquisas e análises através da parte da alimentação, eu comecei a estudar morfologia, fui estudar a parte de biomedicina, migrei da carreira de jornalista, apresentadora para a área da saúde, porque virou meu propósito. Então, hoje, eu faço exatamente o que esse doutor faz, que foi meu professor e que também me tratou, e ajudo você que está com problema desde câncer, doença autoimune, qualquer tipo, às vezes uma depressão, é só ajustar a alimentação com suplementos, né? Às vezes algumas dores crônicas. Então, é isso que eu posso te ajudar. Agora, eu quero fazer um link, porque eu tenho o selo, Biocetro. Biocetro. Exato. Eu tenho o selo, que inclusive eu plasmo a minha água. Exatamente. Eu já utilizei, e essa terapia da Biocetro é maravilhosa, realmente. Parece que a pessoa, às vezes, né, gente, o pessoal não acredita porque não vê nada, né? Mas até uma oportunidade que eu estive numa palestra de vocês fizeram nas pessoas. E eu também tive uma oportunidade num congresso de medicina integrativa e eu conheci e realmente, gente, pode acreditar, você não está vendo aquilo funcionar, mas é a fé, né, também, porque nem tudo que você está vendo é capaz, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, você é energia, nós somos energia, e aquilo também tem tudo para que ajude a pessoa a se livrar de uma dor, amenizar, então vale muito a pena. Sabe que eu acho que tu chegou, a gente chegou a comentar contigo também, não sei, mas tem um outro profissional aqui em Santa Catarina que também trabalha com análise de sangue vivo e ele trabalha com os biocetros e ele começou a fazer análise do sangue antes de fazer o atendimento com o biocetro e a análise do sangue depois. E mudava completamente as características, né, que ele encontrava antes no sangue e aí depois do atendimento com o biocetro. É muito interessante. Não só o biocetro, mas é muito interessante a análise. Você vê ali, né? Você chegar e ver a mudança. Lá com a televisão também mostrando ali, né? Fazendo... Ali era rapidamente porque era assim, uma demonstração, mas só naquela demonstração já dava para ver a mudança que acontecia no sangue com 5 minutinhos com o atendimento, né? Olha que maravilha, vou querer. Essa aí a gente falava que qual era a diferença desse trabalho rapidamente lá, de dar um pulo e dar uma melhorada, para o trabalho que você faz, porque você acaba fazendo um trabalho bem maior, né? A gente vai estar falando muito disso hoje, né? De alimentação, de mudanças de hábito, né? E isso aí acaba sedimentando
pegando aquele sangue que de repente está lá, que vai e volta para ele ir e ficar bem, né? Exato, Isso exato. é muito interessante. E o paciente, por exemplo, uma análise do sangue vivo, ela dura, né, pouco tempo, mas antes eu tenho um papo com o paciente, porque a gente vê o paciente num todo, holisticamente. Então, eu vou ver, você é um ser espiritual, você é um ser que tem um emocional para ser trabalhado, e se esse seu emocional, hoje mesmo, hoje eu estou fazendo consultorias, que depois vou explicar um pouquinho desse trabalho que também é à distância, mas assim, fazendo como uma consultoria com uma paciente, você começa a conversar e traz a clareza que, de repente, ela, paciente ou o paciente, vai identificar o quanto tem coisas ali que estão no subconsciente. E aquela dor, aquela sensação, ela vem porque quando o emocional não está equilibrado, o físico grita, e é quando a doença aparece. E se a gente não tiver um trabalho todinho assim, a gente não consegue se curar. Eu posso passar todos os suplementos do protocolo, eu posso te passar coma isso, não coma aquilo. Agora, se o teu subconsciente não quiser se livrar daquela doencinha, porque ela está sendo uma muleta e você nem sabe, não vai adiantar. Não é, gente? Isso é em tudo, né, Lara? É claro que a mudança de hábitos e a mudança externa, as coisas externas ajudam muito, mas quando a gente não muda dentro, né? Mesmo várias situações aqui já foram vistas, né, de melhoras com o processo do biocetro, melhoras significativas, mas não teve uma mudança interna de um resgate, no resgate mesmo. E acaba voltando, porque a pessoa continua no mesmo padrão energético, né? O biocetro provoca, né, aqui agora a gente falando do biocetro, mas no teu caso também, provoca aquela mudança, mas se a pessoa volta para no mesmo estágio de pensamento, de atitudes, de tudo, acaba. Eu falo que é como se a gente não acabasse com os ganchos, né? A gente vai lá e tira os ganchos, mas eles voltam a querer agarrar de novo. Então a gente tem que acabar com aquela produção de ganchos que está ali querendo agarrar de volta, né? A gente teve vários casos assim, e foram casos que a gente pode falar de milagrosos mesmo, tinham exames, coisas que acabaram. Mas não adianta simplesmente acabar. É aquela história, tem que mudar de hábito, né? Tem que mudar de pensamento, tem que ter uma visão nova para um caminho novo que está se formando. Deixar aquele caminho viciado, antigo, um caminho novo. Porque se continuar no caminho antigo, vai criar de novo ganchos que estão ali prontinho para agarrar. E, de certo modo, a gente ficava assim, que pena, já tinha vencido e voltou de novo. Não precisa. Tem que ir na causa. Por isso que eu falo, por exemplo, no caso do câncer, né? Muita gente fala assim, mas a pessoa operou, tirou, e lá está constando que ela está curada. Aí, a medicina convencional fala assim, olha, você vai ficar 5 anos em remissão, parari, pororó. Por quê? Porque eles sabem que o terreno biológico não mudou, o sistema digestório continua deficiente, a oxigenação não mudou e N fatores. O corpo ainda está ácido. Então, o que aconteceu? O sangue ele está contaminado por toxinas, ele está contaminado por metais pesados, ele está contaminado e continua por fungos fermentados. Tudo isso vai conseguir, dali um tempo, se formar de novo num outro órgão. Por quê? A base não foi modificada, o terreno biológico continua o mesmo e as discrepâncias vão continuar se proliferando. Então, assim, todo tipo de tratamento, de uma terapia, a parte física precisa focar na causa, mesmo porque já tive pacientes que estavam progredindo, quando ela estava quase ali para receber já manutenção e ir embora, ela se boicotava.
Aí comia o que não podia, deixava de tomar o suplemento, fazia algo que não devia, e aí o que acontecia? Ela se afastava da cura. Por quê? A gente identificou que, porque eu também tenho a parte, né, de terapeuta, mas eu não faço a terapia sistêmica com os pacientes, eu encaminho, apenas uso algumas ferramentas para identificar, desde uma consultoria online ou até o atendimento presencial. Porque quando o paciente identifica o que está aprendendo, o que está no subconsciente, traz para o consciente, ele tem a possibilidade de eliminar isso que está segurando. E ali era uma situação de uma atenção de uma pessoa da família muito importante para ela. Então, quando ela estava chegando, ela falou assim, peraí, inconscientemente, eu vou perder esta muleta, eu vou perder esse amor, essa atenção, esse carinho. Quando ela identificou isso, nós fizemos uma consultoria, depois eu encaminhei ela para uma terapeuta que foi fazer um trabalho, né, também que vê dessa forma sistêmica. Dali 3 meses, gente, ela já estava curada totalmente, porque ela identificou que ela não ia perder o amor de um familiar porque ela estava curada. Isso então, é tão... Surpreende muito, né, mesmo? A parte, às vezes, que a pessoa se agarra nisso, né, achando que aquilo vai mudar, e aí, inconscientemente, vai burlando. Isso a gente já viu muitas vezes de relatos semelhantes a esse, né? Eu já vi casos, os dois lados dos casos. Pessoas que chegaram a esse ponto e falaram, o mais importante na vida é a minha vida. Então, se eu tiver que romper com o mundo, não importa, a minha vida, esse foi um dos casos. E eu vi o outro caso também, outro lado, que a pessoa chegava e falava que eu não consigo. Essa, por exemplo, é uma pessoa muito próxima, uma amiga que a gente estava tratando lá atrás, e ela falava que não conseguia. Uma pessoa, nossa, além de tudo, era uma médica excepcional, uma coisa ligada a todo um trabalho homeopático, e ela falava, eu não tenho condições, eu não consigo me desligar disso. Sei mas, o que mas não consigo. Mas você está indo, ela falava, eu não consigo. Então, quando você vê uma coisa como essa, parece que tipo, dá vontade de agarrar e falar, não, você é tão importante não para o mundo, você é importante para você e para mim, não vá bem. Então, são os dois lados, né? Perceber que não importa o mundo num momento como esse. Depois você pode até reconstruir, mas nesse momento é você com você, né? Exatamente. É herói para consigo mesmo, né? E se manter ali, né? Porque senão é jogar uma vida fora pelos outros, né? Jogar uma vida fora. E estar atento, né? Eu vejo a quantidade de live que você faz por aí falando de alimentação, aquilo dali é uma coisa de... é uma perdição, aquelas suas receitas, nossa! Ela é um pouco fora da caixa, talvez, para quem for olhar e falar assim, não, mas isso não sei o quê. Olha, tem muita coisa que a gente tem que repensar, principalmente quem está fazendo a limpeza do sangue. Quem está fazendo a limpeza do sangue tem, assim, uma tabela, na verdade, de alimentação, que eu falo assim, não olha para o que não pode, eu vou te falar tudo que pode. Então, você vai ver que é um mundo, né, que dá para adaptar alimentos, dá para fazer sorvete, doce, sem açúcar, sem adoçante, sem mel. Ah, você faz milagre? Eu não faço milagre, mas tem 2 alimentos que ajudam a gente a fazer. Então, assim, são dicas básicas que para quem, por exemplo, não está em tratamento, mas quiser manter uma boa e perfeita saúde, pelo menos não somos só o que comemos, tá? Nós somos o que não digerimos e assimilamos. Mas se você quiser começar a ter uma saúde melhor, comece por alcalinizar o seu organismo, porque as doenças se manifestam nos terrenos ácidos. Então, se você 80% da alimentação do seu dia fizer 80% de alimentos alcalinos e 20% de alimentos ácidos, você já vai ajudar
o seu organismo a ficar mais alcalino do que ácido. Outra coisa, se você pegar uma água boa, alcalina, até, né, também depois uns 5 ml para começar, quem quiser adquirir esse cartão que é muito legal, colocar ali 15 minutinhos embaixo da água, tomar um pouquinho assim por dia, né? Já plasma a água. Não. Isso. E aí, tipo assim, uma água boa, ao invés de um refrigerante que vai jogar o teu pH para 3,5, quando o ideal é pelo menos um 6,5, que aí você vai ter que fazer um esforço para você conseguir voltar a uma alcalinização necessária. Então, assim, evita. Toma um suco verde, né? Mistura alguns ingredientes, pode ser uma couve, um espinafre, junto com maçã. Melão é um excelente alimento e não dá para descartar nada. Por exemplo, fazer. Tudo. Né? Nossa, fora. A semente é usada, a casca é usada, o melão, a fruta mesmo é usada. Nossa, E você sabe que o leite de melão, ele é maravilhoso. É feito com o que, Lara? Ele é feito com a semente. Você vai bater as sementes com água. Então, tem coisas, gente, o pessoal fala assim, não, mas deve custar muito caro. Muito caro é você ir na prateleira do supermercado, comprar tudo light, diet, sem glúten, sem lactose, que você sabia que é a maior enganação da indústria alimentícia e você só está ingerindo mais produtos para te inflamar. Pronto, falei. Lara, sabe que esses dias a gente estava comentando sobre isso, porque isso é uma mudança de hábitos, né? E o mais difícil para as pessoas, a gente percebe, que é justamente isso, sair daquilo que tu já está acostumado para fazer ter uma nova atitude, começar uma coisa diferente, sair da zoninha de conforto. Eu sei que, né, isso aqui não faz legal, mas já estou acostumado com isso. Então, as pessoas às vezes têm preguiça, né, ou dificuldade de sair daquilo que já conhece para experimentar uma coisa que é nova, mesmo que isso venha trazer benefícios, né? Você pega uma alimentação básica da manhã, né? Pão, manteiga, não, manteiga não, a margarina, bom margarina. Aí você pega aquele requeijão, que é de má qualidade, tem de tudo ali dentro, né? Então, começamos, pão, margarina, se não for manteiga, ainda segura a onda, mas já começa pelo pão, que é aquele glúten, não é o glúten, é o trigo, tipo de trigo, né? Aí você vai, aquele requeijão, que é uma coisa séria, aí você pega aquele, bota café com leite, aí bota um achocolatado. É muita bomba para você começar o dia, as pessoas fazem isso. Aquele achocolatado já tem assim, 80% da porcentagem que está no frasco é açúcar. Açúcar, E aí, ainda a pessoa vai adoçar. Eu tive um caso, sabe, Lara? Uma mãe que chegava para mim e o filho era muco puro. A criança parecia... E aí eu fui fazer um trabalho com ela e com a criança. E aí ela tirou uma mamadeira antes de dar para a criança era nova, sabe? E o que tinha na mamadeira? Era chocolatado com leite. Eu falei, Jesus Cristo, olha como é que está essa criança. Essa criança vai ficar entupida mais ainda. Você não consegue tirar esse monte de muco que tem. Você está dando muco para essa criança. Você pega uma criança nova e você enche de açúcar, uma coisa que não é chocolate, né? Não tem chocolate, agora é sabor chocolate. Açúcar, sabor chocolate com leite. É uma bomba, né? Uma bomba. Aí as pessoas falam, vai botar o que no lugar? Pô, para um pouquinho, vai botar alguma coisa que não seja aquele xarope que você vai comprar na farmácia. Aquele antibiótico que você vai comprar na farmácia. A criança não conhece o açúcar. Você não precisa dar açúcar, adoçar mamadeira de criança. Não tem necessidade. O leite materno não tem açúcar ali que é docinho. Ele tem tudo que ele precisa, que o bebê precisa. Agora, passa para a mamadeira, você vai colocar açúcar, vai colocar ainda assim, o pessoal coloca açúcar refinado mesmo e coloca
assim, achando que está adorando. E, por exemplo, tem crianças que são intolerantes, né? Mas isso já vem um problema já da mãe. Como é que está sendo essa alimentação dessa mamãe antes de engravidar? Ou você pensa que você vai parar de comer só naquele período e está tudo bem? Pensou em engravidar? Começa a preparar também o teu terreno biológico para engravidar. Começa a comer mais saudável, começa a verificar seus hormônios, começa também a tomar ômega 3 de qualidade. Mas assim, tipo 3 miligramas de ômega 3. Por quê? A maioria da depressão pós-parto acontece porque as mamães estão sem ômega 3 no organismo. O bebê puxa e o nosso corpo não produz. E às vezes aparece paciente, então eu regulo B12, D3, tira esses industrializados, tira vários açúcares, né? E aí ela alcaliniza o organismo, ômega 3, mais alguns tipos de suplementação, coloca B12 lá para cima. Não é que com 300 você vai estar bem saudável com B12, não é que com 29 mil você vai estar saudável com D3, né? Então, equilibra isso e o que vai acontecer? A depressão vai embora e a pessoa fala, nossa! Eu falei, Eu tenho 4 filhos. E a minha filha mais nova, até quase 10 anos, ela não tinha experimentado o que era refrigerante. Não que a gente proibisse, mas não foi apresentado a ela essa quantidade de açúcar quando criança. O que aconteceu? Ela passou da mamadeira para tomar um tipo de... A gente consumia muito suco verde e não tinha aquela coisa de encher a cara de açúcar. Não, ela não acostumou com açúcar. O que os pais fazem muitas vezes? Eles começam a apresentar muito. Vou dar uma bala. E aí a criança vai ficar quieta. Dá uma bala, sabe? O que eu posso fazer para acalmar, né? O mundo está excitando, ou eu dou um celular ou eu dou uma bala. Puxa vida, meu Deus do céu, isso é coisa de criança. Não, criança tem que ter bala. E aí o que aconteceu com isso? Ela teve uma vida mais saudável. Aí, quando chegou lá naquela idade que ela começou a conviver com muitos outros amigos, ela acabou experimentando, mas mesmo assim, não era uma coisa que viciava. Era engraçado de ver a diferença, porque aquilo não ficou tão registrado nela desde criança. Ela tinha até o certo controle de chegar lá, sabe, mas não mergulhar dessa forma. E os pais fazem muito isso, né? Eles acabam viciando. Aí depois, como eu falei dessa mãe, que estava lá enchendo de achocolatado, né? Não tinha esse tipo de coisa. Não tinha a alimentação dela. A gente andou mudando aqui a nossa alimentação, né? Começamos a cortar todos os industrializados e realmente fomos bem radical nisso. Tiramos, não compramos mais nada de bolachinha, pão, os carboidratos tentamos tirar. Então, agora, se a gente come pão, a gente faz em casa, ele faz em casa. Uau, muito bem! Então, esses multiprocessados, nada disso, congelado, disso, não comeu mais nada dessas coisas. Quando ela fala de bolachinha, aqui no sul é bolachinha, lá para o sudeste é biscoito. mas era muito interessante isso, né, Lázaro? E quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, que eu vivi 9 anos no Rio de Janeiro, sou paulistana. Quando eu morei um tempo lá, eu falava, uma bolacha, um biscoito, né? Viu? Não, a minha filha falava exatamente isso. Mas até na embalagem vem escrito biscoito, por que eles falam bolacha? Mas assim, a gente mudou isso, tirou isso da nossa vida e realmente muda, né? A energia, a disposição, tudo. Aliás, eu tenho até... É um biscoitinho para não ter polêmicas. Biscoitinho saudável. Para você que está aqui assistindo. Olha aí. Me manda uma mensagem, por quê? Porque aí eu te mando uma receita exclusiva do pessoal dos grupos que fazem parte, né, dos pacientes ali.
que tem um biscoitinho ou bolachinha, como você preferir, mais saudável que você pode fazer na sua casa. E tudo assim, sabe, Vlá? Tudo que eu preparo são receitas que elas são chamadas, batizei de 3 S's. Por quê? Fica simples, saudável e saborosa. Por quê? São receitas que você faz vapt-vupt, você não precisava de máquina de nada, até pão, sabe? São receitas simples. Por quê? Na época que eu precisei fazer uma dieta assim, eu não tinha tempo. Eu estava numa emissora, na outra emissora, então eu pegava lá, misturava o negócio, colocava para assar, e é isso, a praticidade. Não é que você vai ter que ficar lá horas esperando crescer e acontece isso. Não. É simples. Então, é bem legal que vocês têm essa consciência e viram que mudar não é desafiador assim, louco demais. É fácil. Nada. É fácil, é ter disposição. Mas só um pouquinho. Antes, então, todo mundo aí que entrar lá no canal da Lara, lá no Instagram, começar a seguir a Lara e mandar uma mensagem lá para ela, dizendo que conheceu ela pelo Sinergizando, vai receber uma receita saudável de bolachinha. De biscoitinho. Biscoitinho ou bolachinha, né? Você pode escolher o que você vai querer. Eu quero do bolachinho, eu quero do biscoitinho. Mas é muito interessante o que você fala, porque muitas vezes você pode preservar uma saúde quando mais jovem. Sabe? Você não tem que largar, eu costumo falar, você não tem que largar de viver o mundo. Você pode ter um certo equilíbrio. Isso é importante. Mas chega uma certa idade, você começa a passar e depois dos seus 40 anos, é importante, porque senão a gente começa a viver aquela idade do condor, né? É condor aqui, é condor ali, é condor aqui. Então condor. Muda de pássaro, né? Larga de ser a águia para ser o condor. Exatamente. Isso é muito importante, né? Então, e a alimentação muda, né? Isso tudo. Sim. Gente, vocês estão notando aqui? Olha, maravilhoso. Surreal, o sol entrando na sala e batendo aqui. Estava um dia completamente nublado. É uma sinergia que acontece com essa gente. Olha só. Que ótimo, que ótimo. Aproveitar essa luz, gente. Que ótimo. Não fez sol hoje. Hoje não fez sol em momento algum, mas agora é natural, olha só. Então, gente, mas voltando, muitas das vezes até a pessoa está achando que ela está com peso muito elevado. E o que acontece? Quando ela passa a fazer uma dieta mais alcalina do que ácida, ela começa a desinflamar. E aí, quando a gente começa a fazer uma dieta assim que você tira, por exemplo, essa dieta da limpeza do sangue, todo mundo pode fazer. Você vai tirar o que não presta, você vai tirar açúcares, leite e derivados, porque o leite foi feito para o bezerro. Quando você é bebê, você vai tomar o leitinho da mamãe e, de preferência, quando ela for substituir, né? Pode ser um leite de qualidade tipo A, pode ser um leite que seja não de Tetra Pak, aquela embalagem, que é muito importante falar sobre isso. Por quê? Porque aquela embalagem é revestida de alumínio. Outra coisa muito importante, quer dar um leite vegetal, desde que não seja um leite vegetal à base de soja. Por quê? Porque pode manipular e misturar e dificultar a parte hormonal, principalmente dos meninos. Tem interferência. Então, assim, são pequenas orientações que você pode já fazer e usar para a sua vida, e você ter uma qualidade de vida, uma saúde muito melhor. Você lembra lá das nossas avós que usavam banha de porco? Que usavam óleo de porco? Banha de porco, banha de boi, a gente está usando ambos. E aí fica aquela história, você fica, nunca mais óleo vegetal hidrogenado, né? Gordura hidrogenada. Aquilo dali nossa, se tem duas coisas que para a gente é muito forte, né? É a margarina e o óleo de soja, girassol, canola, arroz, qualquer tipo de óleo. Porque isso para a gente é assim a tragédia da história, né? A margarina
ela é boa para algumas coisas. Anotem aí, pessoal, que é uma receitinha com margarina. Se você mora no campo, tem vaca, cavalo, e aí ele tá com feridinha, você passa na orelha dele que ele vai te agradecer. Sabe por quê? Mosca é esperta, ela não senta ali. Então, prancha de surf, gente, a margarina ela foi feita para outros tipos de uso, é uma coisa sintética que você está pondo dentro do seu organismo. Nem a mosca vai onde? Se você abriu ali tua geladeira, pegou o peixe fresco, ela vem. Agora, se você passar margarina na orelha do cavalo que está machucada, ele vai te agradecer, porque elas não sentam ali. Por quê? Elas sabem o que não é bom. Nem formiga vai. Então, aí surgem umas marcas de margarina falando que vai ajudar a controlar algo que é seu amigo, que eu vou falar o que é o colesterol. Primeiro, ela vai detonar a tua saúde. Segundo, eu tenho uma novidade, talvez, que você ainda não tenha ouvido falar, mas muitas pessoas, graças a Deus, já estão falando sobre isso, inclusive na área médica. E eu fico muito feliz. O colesterol não é um vilão. O colesterol é nosso amigo. Se fosse assim, nós não teríamos colesterol no leite materno. Nós não teríamos colesterol no nosso cérebro, gente. Vocês têm noção? Então, quanto tudo foi deturpado durante a vida inteira, né? Para nos tirar do equilíbrio, né? As coisas que já vinham funcionando bem foram deturpadas para que tu sempre esteja dentro de um ciclo de precisar de medicamento, né? Precisar de remédio. A primeira coisa, a gente fez uma live algum tempo atrás, a gente falava exatamente sobre isso. A hipnose que o mundo muitas vezes nos coloca, quando você fala isso e a gente dá suporte a isso, esses caras são malucos. Dá para você parar um pouquinho e quebrar um pouco a hipnose em cima de tudo, em cima dos hábitos, né? Menos, dos hábitos, né? Porque realmente... eu tenho aquele hábito de tomar aquele remédio, e aquele remédio, e fui descoberto que aquele remédio me leva. Não é possível, não é possível. Não, quebra um pouquinho e vá ver. Porque, às vezes, né, não falavam, come ovo, não come ovo, não come ovo. Dá para você ver a realidade, o que está sendo levado, o que estão enfiando na nossa cabeça, em cima daquilo dali. Será quem está colocando aquilo dali, né? E quando você fala do colesterol, tem muito a ver com isso, né? Nessa área, infelizmente, nessa área de saúde, né? Porque em vez de ser uma área de curadores, é uma área daquele pessoal que fica só medicando, levando, tentando, sabe? E a gente busca se curar muitas vezes, né? Se curar de uma cegueira, muitas vezes, né? Exato. E o colesterol, antigamente, ele era visto dentro da medicina como 300 legal, né? Aí foi baixando para 240, 220, aí 200 e aí 180. E recentemente, nós ouvimos falar, se vocês estiverem atentos, né? Nos Estados Unidos começou essa fala, né? Maravilhosa. Vamos colocar entre aspas, maravilhosa. Entendedores entenderão. E que a pressão, para ela ser identificada como uma pressão normal, não é mais 12/8. E no Brasil já chegou, claro, vamos copiar, vamos trazer para cá. Quer dizer, eu vou falar para vocês, até agora, todo mundo que estava vivo, saudável, com 12/8, estava vivendo milagrosamente, tá? Porque agora já é pressão alta. Então, a gente começa já, pode medicar essas pessoas para que elas passem o resto da vida tomando medicação para pressão alta, sendo que ninguém sabe se naquele dia que você teve um nervoso, aumentou um pouquinho sua pressão. É emocional, gente. É emocional. Você se estressar, você vai aumentar seu batimento, pode aumentar sua pressão, né? E você também não está nem sabendo se naquele dia que você foi lá no hospital,
a pressão atmosférica estava mais alta, e aí o seu organismo, como ele é uma máquina inteligente, abençoada por Deus, ele está tentando equilibrar para te deixar bem. Você não sabe quanto está a pressão atmosférica. Aí você teve um aborrecimento, você comeu não sei o quê, você entendeu? Aí passa a medicar para o resto da vida. Você fala assim para o médico, doutora, até quando eu tenho que tomar? Para o resto da sua vida. A palavra não quer Vamos calar. tentar chegar, 11 por 9, depois chegar até 10, né? Que aí todo mundo... a condição normal da humanidade, tomar remédio de pressão, né? Porque a tentativa é chegar, de repente, 11 por 9 e 10, pronto. E estatina para colesterol elevado. Quando eu vejo, se vocês quiserem, eu vou até mandar uma foto, se quiser inserir depois no story ou alguma coisa, eu vejo cada ácido úrico tão gigante, porque assim, a gente aprende que quando vai identificar lá como colesterol, a gente aprende, viu cristal, já é, o cristal também é o ácido úrico também, o cristal também pode ser um ácido úrico, só que eles não sabem identificar, colocar lá colesterol. Aí a pessoa vai tomar estatina para o resto da vida. Já teve paciente que chegou a mim que eles estavam quase se separando porque o marido estava tomando estatina e ela pensando que ele não tinha mais amor por ela. Mas não é, foi gradualmente limpando o sangue, gradualmente diminuindo, a libido voltou, ficou tudo normal, e aí o que acontece? Hormônios normalizados e saúde perfeita. Gente, eles estão lindos e leves, soltos, apaixonados um pelo outro. Impressionante, né? O quanto de... E assim, isso que a gente falou antes, está vindo, né, cada vez mais as pessoas buscando tratamentos mais naturais, está sendo comentado sobre essas mudanças, né? Ou voltando ao que era tratado lá atrás, né? Porque foi desvirtuado tudo também. Mas, às vezes, como é difícil de algumas pessoas, nessa mudança de visão das coisas, né? Isso foi tão introjetado dentro da nossa mente durante a vida inteira que quando a gente fala sobre isso, ou vem alguma informação a respeito disso, desdizendo o que já está como hábito, as pessoas têm uma dificuldade de acreditar, né? Ou de validar aquilo, né? Mas isso está mudando. Ainda bem. Graças a Deus, a gente tem também hoje, porque antes ficava todo mundo meio que hipnotizado só pela TV. Hoje, graças a Deus, tem os profissionais da área, né? Vocês, tem outros profissionais que eles estão trazendo informações, né? Até através das redes sociais, em palestras, eventos. Por isso que é tão importante, gente, vocês participarem de workshop com pessoas que realmente sabem o que elas estão falando. E elas têm ali um aval, não só de estudo, mas de comprovação, né? De resultados. Então, por exemplo, o que eu aplico também, né? Isso eu estava falando de vocês, mas o que eu aplico, eu usei na minha vida. Eu tomei os suplementos que eu recomendo, eu passei por aquela dieta, né? Fiz a mudança do metabolismo, sistema digestório, e aí tudo isso flui. Por exemplo, quando a gente fala para vocês hoje em dia, não usa óleo de canola, usa banha de porco. Na época dos nossos avós, se você é mais jovenzinho, mais jovenzinha, pergunta dos seus tataravós. Todos usavam um bom azeite, um bom óleo de coco ou uma bela de uma banha. Ninguém usava óleo de soja, girassol, óleos assim que são feitos para parte industrial. Canola não é para gente, é para máquina. Então, assim, se você pegar, faça um desafio aí. Se você pegar pelo menos uma semana, 10 dias, tirar leite, que na verdade, quando você pega o potinho de leite Tetra Pak, que já está revestido de alumínio, que está indo para o alimento, aquilo lá você sabe que nem é leite mais. Tem lá, eles foram muitas vezes, às vezes chega perto do vencimento, eles voltam para repasteurizar.
E tem muito tipo de formol, tem muita coisa ali dentro. E aí a pessoa fala, ai, tá intolerante à lactose. Não, ela está intolerante às porcarias que estão lá dentro. E aí, então, criamos um medicamento, pensa bem, ó, indústria, Exato. TV e farmácia. Então, a gente pode criar um remedinho, porque aí ela toma esse leite, não vai deixar de tomar esse leite, ela come a farinha, não vai deixar de comer esse industrializado de farinha, esse biscoitinho industrializado, e vai tomar o remedinho. Vai ficar tudo bem. E aí você vê aquela família margarina na televisão, no comercial, que ele vai lá e come margarina, come doce, come muita coisa que não deve, e aí vem a mamãe, olha o remedinho, e fica aquele círculo vicioso para toda a vida. É muito interessante, né? Porque a gente fala, e às vezes a pessoa não se dá conta, né? E às vezes quando pega um caminho que não tem mais volta, aí o arrependimento lá na frente bate. Tem uma história muito interessante do Chico Anísio, né? Chico Anísio falava, lá no final da vida dele, ele falava que se um dia ele tivesse se dado conta o que o cigarro teria provocando para ele, teria provocado para ele até aquele momento ali, em que ele estava indo embora, e era muito difícil, ele nunca teria colocado na boca um único cigarro. Então, as pessoas, toma um remedinho. Só que isso vai trazendo tanta dificuldade, depois que você passa aí dos 50, 60, 70 anos, que você fica, não quero mais essa vida. Não quero mais essa vida, que é uma vida que você vai mais à farmácia que ao mercado. É uma vida que você vai mais ao hospital e à farmácia que ao mercado mesmo, né? Você já não vai mais à praia, à praça, a passear, a se divertir. Quando você pega, vou uma vez, de repente, a um shopping center. Ai, meu Deus do céu. Ou então, uma vez por mês, não passei, mas vai várias vezes por mês a uma farmácia. Algumas vezes por mês fazer exames, sabe? E você fica, meu Deus do céu, você fica refém. Em vez de você ter saúde, você cuida de uma coisa que não é saúde, você cuida de doenças. Em vez de ter saúde, você fica cuidando ali, remediando doenças. Você não tem mais saúde. E qual é a busca nessa história toda? Não, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. Existe uma luz, que não é nem no túnel. A gente pode tirar o túnel, né? E viver uma vida que não precisa ser assim. Mas o adestramento da humanidade é tão grande nesse sentido, são pessoas adestradas, hipnotizadas, que não, isso é normal. Você fica. É tão engraçado quando você está fora, a gente fala muito isso, né? Quando a gente tem acesso, nossa, caramba, que interessante, como é que age dessa forma? Então, quando você quebra, você consegue botar a cabeça fora da bolha, e você vê coisas como essa, você fica, meu Deus do céu, as pessoas fazem assim, É só botar a cabeça fora da bolha e você vê como existe essa hipnose coletiva nesse sentido, de comer dessa forma, de viver dessa forma e de se submeter a tudo isso, né? É muito assustador, né? A farinha, por exemplo, aqui, no Brasil, ela está muito manipulada, né? Ela está muito misturada, ela é diferente. Então, tanto é que você aqui no Brasil acaba comendo muito mais produto industrializado, que tem uma farinha que ela não é de boa qualidade. Quando, por exemplo, vocês estão sempre também, como eu, na Itália, a gente estava falando aqui de farinhas antes, né? Quando a gente começou a se cumprimentar, tal, tudo antes da gravação, e aí a gente estava falando, porque assim, gente, a qualidade das farinhas na Itália, ela é incrível. Ela é incrível. Então, tem o grano duro, tem mais proteína. Eu, quando estive lá, morando, tudo, eu estudei também e aprendi assim que mais de 1.100 farinhas que tem no mundo, acho que 900 são italianas. E tem um controle de qualidade incrível. Tem uma para cada tipo de preparo. E elas têm o quê? O grano duro. Não são enriquecidas com coisinhas ali, como fazem no Brasil, como fazem nos Estados Unidos, como fazem na América Latina no geral. Então, isso também não dificulta
o nosso organismo de fazer uma boa digestão. Por que que os italianos, principalmente do sul, na Itália, mas mesmo no norte, tem pessoas com centenárias, né? Como em alguns lugares em Portugal. Portugal, gente, aquele peixe fresco, eles comem tudo fresco. Na Itália também, ele vai cozinhar na hora do almoço e vai no macellaio, né, que é o açougue. Eles vão no açougue pegar a carne na hora que eles vão fazer. Eles gostam de tudo exatamente fresco. Então, tudo isso favorece para uma boa qualidade de vida. As pessoas caminham muito, as pessoas andam muito de bicicleta. Então, tá aí essa diferença também. Que outra coisa, você precisa sair, mas não só para, como a gente estava falando, né, uma vez por mês para ir no shopping, que o Rogério falou. Gente, pisa na grama. Gente, tá perto do mar, entra na praia, na água, no mar, vai lá, pisa descalço, fica ali fazendo aterramento. Tem um riacho, tem uma pedra, enfim, a graminha da pracinha. Precisa. Vocês sabem uma coisa muito legal? Todos os meus pacientes de Algarve, lá em Portugal, a parte do litoral, eles têm o organismo mais alcalino do que ácido. E eu faço a medição do pH na hora da consulta. Então, eles só de estarem ali perto do mar, mesmo que eles não vão todos os dias, eles estão mais saudáveis do que quem está numa selva de pedra, né? Que nem agora, nesse momento, eu estou em São Paulo. Mas, tipo assim, é outra coisa. Você consegue atender as pessoas à distância também. Então, para fazer a análise do sangue, que é essa, pegar uma gotinha, eu preciso fazer com o sangue vivo. Então, por exemplo, de repente você está num lugar que não tem nenhum morfologista que aplique esse protocolo. Você não pode vir até a mim, eu atendo Europa e Brasil. Mas, assim, pelo menos Itália, Portugal e Inglaterra, né? Aí, lá é tudo mais perto de onde você está. Tem gente que, quando eu estou na Itália, já vem da França, da Holanda vai para a Inglaterra, às vezes, dependendo da região da França, tem parente de Portugal, vai em Portugal, da Espanha vai para Portugal, e assim as pessoas vão se contactando. Agora, se de repente você não pode viajar, tem um diagnóstico fechado, Lara, eu estou com um problema de renite, eu estou com problema, eu estou com câncer, eu estou fazendo um tratamento X, eu estou fazendo tratamento para pressão alta, enfim. É possível nós fazermos uma consultoria online, onde eu já vou te passar a parte alimentar e você vai tirando o alimento dessas discrepâncias que estão no organismo, porque elas estão na tua corrente sanguínea. Então, você já chegou com essa queixa, eu já sei que você já tem essas discrepâncias. Tomou algumas coisas que tem metal pesado? Também já tem como te ajudar nessa área. Alguns suplementos eu posso te adiantar? Alguns suplementos eu posso te adiantar. Mas nada substitui a análise do sangue vivo, que ali eu vou pegar uma gota, colocar no microscópio, projeto a imagem numa tela de computador e grande, eu vou te mostrar. Tua célula está assim, aqui tem uma toxina do fígado, toxina das fezes, toxina do pulmão, aqui tem um fungo fermentado, aqui eu estou vendo os parasitas, que é importante também as pessoas desparasitarem. Aqui eu estou vendo um ácido úrico, você está tomando remédio para colesterol? Meu querido, minha querida, desculpa te falar que você está enriquecendo aí a farmácia, mas não está focando no ácido úrico, que é gigante. Às vezes parece uma pedra preciosa, assim. E a pessoa está com dor em todas as articulações. E, na verdade, não tem nada a ver com o que ela está tomando. E o pior, que se resolvesse o problema, mas é uso contínuo até o dia que ela for para a vida eterna, e não vai resolver e ainda causa outros problemas coadjuvantes.
acaba se passando, né? Pegando a energia que poderia estar sendo produzida por alguma coisa e colocando, dando para outros, né? Porque fica ali alimentando uma situação que não tem necessidade. E outra coisa, se uma pessoa quer simplesmente ter um pouco mais de qualidade de vida, de melhorar a sua alimentação, não está com algum problema de saúde, mas gostaria de mudar a alimentação, tu faz algum atendimento para isso, voltado para isso, assim, com essa... Então, as consultorias online que eu vou fazer, que eu faço hoje, por exemplo, é um dia que eu tirei para só fazer essas consultorias online, né? Então, independente do fuso, independente do local que ela esteja, a gente vai ter 1 hora de meeting ali. E isso não é assim, nossa, 1 hora, viu? Aquela pergunta que você tinha, esquece. Não é uma coisa britânica. Eu quero entregar para o paciente o que ele veio buscar. Então, eu procuro dentro do possível, se a gente passou 10 minutos, tá tudo bem, para eu entregar o que você precisa. Mas eu posso já dar uma lapidada aqui, por exemplo, que se você tirar industrializados, leite derivados, já vai ajudar muito. Se você tirar o açúcar, se você tirar adoçante, pior do que açúcar, vai ajudar, Lara? Vai muito. Se você tirar, por exemplo, toda essa parte de produtos que você já compra embalado, desembrulhar menos e descascar mais, né? já vai te ajudar. Se você evitar o pãozinho francês que veio ali cheio de bromato, com aquela farinha que já não é boa, com tanta coisa, e passar uma margarina no meio, já vai ajudar. Aliás, eu tenho até algumas receitas abertas lá no meu Instagram, né, Lara_Vida Saudável, que vocês podem também se inspirar. E tem e-books na bio que, independente da pessoa estar fazendo a limpeza do sangue, ela pode adquirir também os e-books que tem receitas lá, um só para café da manhã e o outro que é de receitas para o dia todo, almoço, jantar, café da manhã, lanche da tarde. Mas aqui, se eu já te pegar e te passar, olha, Lara, se você puder falar para mim alguns cuidados que eu posso ter a partir de hoje, esquece o leite, né? Nesse momento, se você está passando por algum processo inflamatório, se tem problema do intestino, ou está com diarreia de continuidade, você está podendo até ter, de repente, um quadro com parasitas. Então, assim, tira o leite derivados, tira a farinha branca, né? Tira o açúcar, a carne vermelha neste momento pontual. Após a limpeza do sangue, pode consumir de tudo, Lara? Pode. Hoje, depois de curado, eu posso consumir de tudo? Posso, porque eu mudei a forma de metabolizar. Lara, você está na Itália e você come todo dia pizza, pasta e bastante pão e gelato? Não. A minha alimentação, ela é equilibrada. E ela é mais equilibrada para o lado do alcalino. A pizza, que vai ser com uma farinha boa, o gelato, que vai ser com leite de qualidade, que na Itália tem muito aquela coisa quilômetro zero, né, gente? Então, tipo assim, pega o leite ali da vaca de Piemonte, do lado do cara que tem a gelateria, a carne vem dali, é tudo muito fresco. Então, quando eu vou comer as coisas que, por exemplo, eu quero comer um belo do hambúrguer, eu vou numa hamburgueria que tem carne de verdade. Eu não vou passar naquele fast food que tem em toda esquina. Você pode de tudo. Faz toda a diferença, né? Exato. Então, assim, faça tudo de uma forma mais natural possível. Faça também os leites que se você gosta, por exemplo, Lara, eu gosto de um cappuccino. Você pode pegar um belo de um leite de coco que você vai colocar, de repente, lá as amêndoas, deixa ali demolhadas, esse molhinho, umas 2, 3 horas. Bateu aquilo lá no liquidificador, no mixer, gente. É só coar, você tem um leite maravilhoso. Aí você pega e fala assim, Lara, mas eu estou falando que eu quero um cappuccino.
Então, você pega e coloca um pouquinho ali de cafezinho que você preparou e coloca o cacau 100% alcalino em pó por cima. Você tem um cappuccino. Então, não tem desculpa. Você talvez não esteja comprometido com a sua saúde. Ah, Lara, mas e o gelato? Como é que você fazia quando você estava em tratamento que não podia tomar o gelato italiano? Eu pegava, vou passar mais umas receitas, tá? Vocês me deixam? Essas boas, hein? Aproveitem aí. Então, pega, sabe aquelas bananinhas que estão ali, pintadinhas, que a sua família não quer nem mais comer, joga fora? Não joga fora. Tirando que cada banana, em cada momento, ela tem uma quantidade de nutrientes diferenciados. Aquela que está mais pintada, ela não é talvez a mais gostosa, mas ela está mais doce e tem mais nutrientes. Então, você pega a casca, reserva, não joga fora ainda não, tá? Tem dica. Aí você vai congelar a banana cortadinha em rodelas para ficar mais prático. Então, você coloca ela num saquinho, mas elas assim mais separadinhas para quando você for bater ficar mais prático. Aí, congelou, deu lá meia hora, tá congelado, você quer tomar um sorvete naquele momento, você tem o cacau 100% alcalino, que você compra em loja de produto natural, em pó, que é só o cacau, ele é amargo, gente. Chocolate não é doce, não. É amargo. Aí você vai colocar, para 2 bananas congeladas, você vai bater no mixer com uma bela colher de sopa bem cheia, ou 2 rasas. Vai ter um sorvete de chocolate que eu duvido que você não vai gostar e ainda alguém que estiver perto de você vai querer. Mas é para consumir na hora, porque ele não vai ter a consistência. Outra coisa, Lara, eu não gosto de chocolate. Tá bom, eu te dou um jeito. Vai lá, mistura com manga, mistura com fruta vermelha. Alguma coisa você gosta. Exatamente. E é o que a gente estava falando antes, né? A mudança de hábito, às vezes, é o mais difícil, porque a gente precisa olhar para aquilo que não faz bem e ter o movimento em direção àquilo que é melhor. A gente fez isso aos poucos, começamos aos poucos, né? Não foi de uma hora para outra. Mas hoje a gente olha para né, sei lá, um presunto. Isso não nos apetece. Embutidos. As pessoas comem embutidos, sabe? Aquele peito de peru, aquele presunto, aquela salsicha de alguma coisa, nossa, fica, meu Deus do céu. Não, salsicha. Mesmo assim, chegar num supermercado e ver lá um biscoitinho ou um doce na padaria, né? Aquelas coisas. Antes, vontade de comer. Hoje, só de pensar o que tem lá dentro, tu já, não, melhor fazer em casa. Então, é essa mudança que é interna, né? E tu vai deixando de querer comer aquelas coisas lá. Exato. Tu sabe que... é muito interessante isso. E assim, a gente fez gradual, né? Vamos deixar isso por enquanto. E aos poucos foi deixando praticamente de tudo que é industrializado. E a mudança é incrível. A nossa vitalidade, né? Disposição, tudo isso muda, e muda muito. Sim, deixa eu colocar aqui. 14 dias o açúcar ele faz uma diferença. Outra coisa também, eu falei da casca de banana. A casca de banana ela é um hidratante maravilhoso ou clareador dentário. Então, você pode passar nos dentes e deixar ali por uma horinha e passar na pele. A gente faz isso de manhã. Olha, toda manhã. Tá aí, toda manhã. Consulta, fica lá passando. A gente usa a casca da banana de manhã. Um pouco para botar no nosso suco, a lavadinha, e o resto para passar na pele. Eu passo na minha pequena testa todinha, né? Aquela testa é tão grande. Já hidrata. E tem também... Gente, aí estão os contatos da Lara, aí está o WhatsApp dela, se quiserem marcar alguma consulta, né? Tirar dúvida até, ver como é que faz para marcar mesmo, porque é um WhatsApp, tem o 055, que é do Brasil, mas para quem está na Europa também, bota o 055, faz contato com a Lara. Que, nossa,
55. Não, 0 não, mais 55. E o Instagram dela é Lara, arroba Lara. Deixa eu colocar de novo lá que a gente vai, olha só. Aê, Vida Saudável. sim. Não esqueçam de ir lá seguir ela e mandar uma mensagem lá no direct que vai receber uma receitinha de biscoitinho. De bolachinha, né? Ó, ela já teve a receita do sorvete, né? Que isso é maravilhoso, né? Nossa Senhora. Lara, querida, é um prazer, foi gigante te receber aqui. Muito obrigado pela tua disposição de estar sempre aqui com a gente, de trazer essas maravilhas de informações que são preciosas, né? E espero que todos tenham gostado e nos acompanhem, nos sigam aí para a gente conseguir trazer cada vez mais essas informações que são tão importantes nos dias que a gente está vivendo hoje. Muita alegria para mim ter você por aqui, você sabe disso, né? Não só ter você por aqui, mas o que você leva para as pessoas. É uma vida mais saudável, uma vida mais harmônica, uma vida mais nutrida, né? Porque quando a gente tem saúde, quando a gente tem mais disposição, a gente consegue viver melhor no mundo, né? E se a gente está cheio de confusão, cheio de problemas físicos, é muito difícil. Então, isso é facilitar a nossa vida. E é isso que você entrega para as pessoas, né? Essa possibilidade de facilitar, né? Muita gratidão. Obrigada, é recíproco. Eu tenho um amor, um carinho por vocês, pelo trabalho de vocês, pelas pessoas que vocês são. E, assim, é um prazer estar aqui. Sempre contem comigo, aqui nos canais de vocês, ou quando a gente se encontrar, vai ser maravilhoso também. Já estamos contando já. isso. Né? Quem sabe a gente organiza um evento juntos também. Nossa, seria uma felicidade gigantesca. E é assim, com muito amor que eu compartilho, porque eu acho que assim, informação não é para ficar parada, é para a gente compartilhar, para que mais pessoas conheçam e que, de repente, elas comecem a experimentar. Antes de pegar e falar, eu não consigo, ou isso não funciona, experimenta o que a gente está falando. E aí, depois, você vai ver o resultado, como a Vlá falou, como o Rô falou, eles estão fazendo uma alimentação mais saudável, eles já sentem a disposição mudar. E tudo vem de dentro para fora. Você está gastando os tubos com hidratante, você não sabe. Tudo começa lá dentro. Né? Com antioxidantes, tudo começa lá dentro. Então, agora sim, eu sempre faço um alerta. Quando você já adoeceu, a gente precisa agir com um pouco mais de atenção, que seria indispensável fazer a limpeza do sangue, a análise do sangue vivo pessoalmente, para depois entrar nesse protocolo que precisa ter suplementação para ajudar a oxigenar e a alimentação que a gente já começou a falar aqui. Mas espero poder ter ajudado um pouquinho e precisarem de mim, já tem os contatos. Exatamente. Faça um contato, aproveita o ensejo, entra lá no Instagram. Tem tanta coisa bacana da Lara, no Instagram da Lara para ser vista, receitas que ela coloca de vez em quando, dá para ficar de água na boca, né? Muito legal, muito legal. Obrigada a todos. Obrigadão por você, Lara, obrigadão por todo que está aqui com a gente, participando dessa história toda, né? Depois. E até a próxima, e estamos sempre aqui com o Sinergizando, trazendo essas informações que são valiosas. Valeu. Beijo a todos. Até a próxima. Tchau, beijão. Tchau. Tchau, obrigada.